Até 325, no Concílio de Nicéia, embora a doutrina da Trindade não tivesse sido sistematizada ainda, os cristãos criam ser Deus trino, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, um presbítero de Alexandria chamado Ário via um problema na Trindade. Para ele, não era possível que Jesus, o Verbo, o Logos, tivesse passado a existir sem que ele fizesse parte também da criação, como nós. Ário, então, passou a afirmar que Cristo havia sido criado por Deus Pai, descaracterizando totalmente ele como Deus ou divino. Acreditava que Cristo se encontrava num estado intermediário, ou seja, maior que os homens, mas menor que Deus. Alguns dos problemas que essa teoria causava eram: em primeiro lugar, se Cristo não é Deus e nós, os homens, o adoramos, então estamos caindo numa idolatria. Em segundo lugar, se Cristo não é totalmente Deus, não seria possível que ele trouxesse a salvação para a humanidade, visto que só Deus poderia fazê-lo. Em 320, então, o presbítero Ário é excomungado pelo bispo Alexandre, mas isso não foi suficiente para que a heresia de Ário fosse contida, uma vez que ele tinha muita influência dentro da igreja. Essa questão poderia significar uma ruptura na cristandade, o que fez com que Constantino, o imperador, convocasse um concílio e essa questão fosse debatida para que a unidade da igreja fosse preservada. O Concílio de Nicéia ocorreu em 325 d.C. e contava com teólogos de todas as partes do império. Na ocasião, estavam presentes cerca de 300 bispos, o que correspondia a mais ou menos um sexto de todos os bispos do império. 3 grupos diferentes eram presentes no concílio. Aquele grupo que era favorável a Ário, representado por Eusébio de Nicomédia, os opositores, chamados ortodoxos, representados por Atanásio e pelo bispo Alexandre, aquele mesmo que havia excomungado Ário de Alexandria. E ainda um terceiro grupo intermediário, representado por Eusébio de Cesareia, o grande historiador da igreja. Em Nicéia, observamos a presença do termo homoousios, ou seja, da mesma substância, que é usado para descrever que o Filho, Jesus Cristo, e o Pai são iguais, e não que o Filho é inferior ao Pai de alguma maneira. A ortodoxia então venceu esse primeiro concílio, causando grande insatisfação aos seguidores de Ário por ter rejeitado suas ideias. O credo produzido nesse concílio foi o Credo de Nicéia. Faremos então a leitura do Credo de Nicéia, o documento que foi produzido nessa ocasião e que combate a heresia proposta por Ário. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra, o qual, por nós homens e para nossa salvação desceu, se encarnou, se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura, ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falem assim são anatematizados pela Igreja Católica. O Credo de Nicéia, então, foi esse primeiro passo importante rumo à solidificação do conceito da Trindade, ou seja, do Deus Trino, Deus dividido em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais pra frente a gente vai entender como essa doutrina foi melhor elaborada, mas foi um grande passo definir que o Filho e o Pai são da mesma substância ou têm a mesma essência.